Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. E na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção, então, daquelas duas atividades que eu deixei para vocês na aula passada. E a gente vai dar início agora à nossa apostila a capa 4, tá? Apostila 4 aí, dando continuidade àquele conteúdo que eu fiz na revisão na aula passada, né? Dentro da biologia B, né? Setor B, aula 13, tá? Dessa aula de hoje. Beleza? Então vamos lá para a nossa correção e depois da correção a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, falando um pouquinho sobre membrana plasmática e transporte de solutos e solventes, tá? Processo de osmose. Vamos lá então? Bom, então temos aqui a primeira pergunta, né, que eu deixei para vocês lá. Fazia a seguinte pergunta então, né? Sobre os ácidos nucleicos, assinale a alternativa incorreta, né? O DNA existe obrigatoriamente em todas as células, tá? Verdadeiro, tá? Embora, tá, a gente tenha as hemácias que não possuem esse material genético, mas ela passou por um processo de especiação. Antes de ela não ter esse núcleo, né, contendo esse material genético, ela continha esse material genético antes do processo de maturação. Portanto, ela não se aplica a essa letra A. B. O DNA existe em quase todos os seres vivos, com exceção de alguns vírus. Tá? Então, essa seria a resposta incorreta. Por quê? Vírus, tá? Não é considerado vida. Tá? Então, resposta incorreta aqui. Né? Já conseguimos achar uma. Vamos ver se vai ter mais. Né? Letra C. Nos procariontes, o DNA está espalhado no citoplasma? Verdadeiro. Nos eucariontes, o DNA está limitado ao núcleo? Verdadeiro. Tá? Nos eucariontes, o DNA, quando no citoplasma, está limitado dentro de algumas organelas que se autoduplicam, como os cloroplastos e mitocôndria? Verdadeiro também. Tá? Cloroplastos e mitocôndria possuem o próprio material genético e são organelas autoduplicáveis. Tá? Relembrando lá um pouquinho da biologia celular, são, segundo a teoria da endossimbiose, né, foram organismos autotróficos, né, no caso dos cloroplastos, e organismos heterotróficos, né, no caso bactérias heterotróficas, que acabaram entrando em associação com outras células, né, e aí a gente vai ter essas organelas um pouco diferentes do que as outras organelas que a gente encontra na célula. Tá? E essas organelas possuem material genético próprio. Tá? Tanto é que o DNA mitocondrial é utilizado para fazer, então, varredura, né, fazer varredura, por exemplo, e diagnóstico de teste de paternidade ou algo do tipo. Né? Enfim, vamos agora, então, para a nossa atividade número 2, né? Referente aqui ao nosso conteúdo. Sabemos que existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. A respeito dessas duas moléculas, marque a alternativa correta. Tá? Então, letra A, o RNA ele é encontrado apenas na região do núcleo e no citosol. Tá? Letra B, o DNA é encontrado apenas no interior do núcleo das células. Tá? Falso aqui, tá? C, tanto o DNA quanto o RNA possuem a sua composição um monossacarídeo chamado ribose? Errado, tá? O DNA possui a desoxirribose e o RNA a ribose. Letra D. A base nitrogenada timina é exclusiva do DNA? Verdadeiro. Tá? A base timina ela é uma base nitrogenada exclusiva do DNA. E a base nitrogenada de guanina é exclusiva do RNA? Falso. Tá? A gente vai encontrar guanina tanto no DNA quanto no RNA. Tá? Então, a resposta certa aqui, letra D. Tá? Dando continuidade aqui, então, às nossas questões. Tá? Número 3 agora. A mutação conhecida como 35-DELG, tá? Que ocorre no gene conexina 26, encontrado no braço longo do cromossomo 13, é responsável pela surdez congênita. Esse locus é conhecido como hotspot, tá? Ou ponto quente do gene.
um lugar suscetível a alterações, provavelmente por causa da repetição da base guanina. A base nitrogenada que se repete no gene conexina 26 é, letra A, exclusiva do ácido desoxirribonucleico. Não, a guanina ela tem tanto no DNA quanto no RNA. Tá? Letra B, presa ao fosfato do DNA por ligações de fosfodiéster. Tá? Bem não, né? Letra C, classificada como púrica ou purina, entenderam? É uma base púrica. Tá? Então, resposta certa da nossa número 3, letra C. Tá? Bom, dando continuidade agora aos nossos conteúdos, né? A gente vai lá para a capa 4, tá? Agora, dentro da biologia B, tá? Setor B de biologia, tá? A gente vai falar um pouquinho da nossa aula 13, tá? A respeito da membrana plasmática e o processo de osmose, tá? Mas antes da gente entrar dentro do processo de osmose, né, a gente vai dar uma introduçãozinha falando a respeito da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, tá? Ela é uma estrutura fundamental para a célula, acho que vocês já devem ter estudado a respeito disso, tá? Mas a gente vai relembrar um pouquinho. É uma organela que vai delimitar, então, o meio intracelular do meio extracelular, tá? E ela possui uma característica muito importante para a nossa aula de hoje, que é a característica de permeabilidade, ou seja, selecionar aquilo que pode entrar daquilo que pode sair da minha célula. Tá? E por onde que isso ocorre? Né? E como que isso ocorre, professor? Isso ocorre graças a um complexo que a gente tem de proteínas, tá? E também por processos de concentrações de íons, tá? Dentro e fora da minha célula. Então, quer dizer que, além das proteínas, a membrana plasmática também é permeável e deixa passar por ela também. Tá? Inclusive, a maior quantidade de água que entra na minha célula não entra através de proteínas. Tá? Ela entra através da própria membrana plasmática. A própria membrana, ela deixa com que a água entre e saia dela, tá? Com uma facilidade muito grande. Por quê? Ela é uma camada, tá? A membrana plasmática ela é composta por uma bicamada de fosfolipídios, tá? E o que seria isso, professor? A bicamada de fosfolipídios, tá? Não vai ser muito o que a gente vai trabalhar hoje, mas só dando um exemplo, tá? A gente vai ter um agrupamento fosfato na região superior e no meio a gente vai ter um agrupamento de lipídios, tá? E ela tem uma característica chamada de anfipática. O que é isso, professor? Ela tem essa capacidade de ter uma porção, que é a porção do fosfato, solúvel em água, e a outra porção que ela é apolar, insolúvel em água, que é a parte dos lipídios. Por isso que ela tem essa característica de fazer com que a água possa entrar e sair dela com muita facilidade. Bom, e o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Né? O que essa facilidade com que a gente tem de transporte de água para dentro e para fora da célula tem a ver com a nossa aula de hoje? Hoje a gente vai falar de um processo chamado osmose, tá? Que ocorre quando duas soluções de concentrações diferentes estão separadas por uma membrana semipermeável, tá? Ou seja, uma membrana plasmática. Isto é, que permite então a passagem do solvente, mas não permite a passagem do soluto. Nesse caso, a água flui da solução menos concentrada, hipotônica, para a solução mais concentrada, hipertônica. E quando isso ocorre em nossas células, principalmente? Isso ocorre em processo de desidratação, quando a gente coloca, por exemplo, muito sal no alimento e a gente começa a cortar a boca. Eu não sei se vocês já passaram por esse tipo de situação, quando comeu algum alimento muito salgado, né? A gente começa a observar que começa a cortar o céu da boca e essas regiões. Por que isso acontece? O sal, tá? Ele é um soluto, tá? De concentração muito alta. O que ele faz? Quando a gente tem uma concentração muito alta dele, ele é um tipo de substância hidrofílica, que tem uma afinidade muito grande com a água. Inclusive, se vocês deixarem a saleira aberta, né, num período assim muito úmido, por exemplo, um período que está tendo chuva, ou em um local muito úmido da cozinha, vocês vão perceber que o sal ele vai começar a ficar úmido, tá? Juntar gotículas de água ali dentro da saleira. E por que isso ocorre? Porque ele tem essa capacidade muito grande de atrair moléculas de água para ele. Tá? E essa capacidade, né, também ocorre
no meio líquido, quando ele está dissolvido na água. Ou seja, quando ele está dissolvido na água ou no alimento, tá, dentro da nossa boca, ele vai começar a atrair a água que está dentro das nossas células. Tá? O que é isso? Eu vou ter um meio mais concentrado no meu alimento, dissoluto, de sal, tá? E dentro das minhas células, lá da minha mucosa, da boca, o citoplasma dela ali é um meio menos concentrado, ou seja, um meio hipotônico. O que acontece com a água que está ali dentro? Vai começar a sair dali, tá? E a minha célula começa a murchar. Ela murchando, ela perde suas características e vai começar a romper o tecido. Por quê? Na nossa mucosa, tá? Se vocês vão ver na histologia, tá? Não sei se vocês já viram isso na capa 1 e 2, tá? Mas dentro da histologia, a gente vai ter tecidos epiteliais de revestimento, tá? A gente vai ter os estratificados e existe um tipo de estratificação simples ou composta, tá? A gente vai ter a estratificação simples, com apenas uma camada, e a composta, com várias camadas de células. A nossa epiderme, a nossa pele, tá? Ela é uma estratificação composta, ou seja, de várias camadas. Regiões epiteliais internas, né? No caso da mucosa, regiões do endotélio, né? Regiões de revestimento mais interna, não precisa dessas camadas muito grandes. Por quê? O contato com o meio externo, com algo que vem do meio externo, ele é mais raro, né? Mais difícil de ter impacto, de ter algum tipo de fissão, tá? Picada de inseto, enfim. Ali a gente está trabalhando com algo mais controlado, com temperatura controlada, né? Com choques controlados, a gente não vai ter contato com tanta coisa assim. E como é uma camada muito fina de células, tá? Isso acaba, as células que acabam rompendo pode causar um dano no tecido, graças a esse processo de osmose, tá? Isso também ocorre, tá? Quando a gente depois, né? Um outro processo de resposta do nosso organismo a esse processo de osmose é a sede, depois que a gente come algo muito salgado. Por quê? Nosso organismo já sinaliza, tá? Através do sistema parasimpático, que o nosso organismo perdeu muita água e a gente tem que repor essa água, tá? E aí ele já reconhece, entende que perdeu células e está perdendo células no decorrer com que esse alimento está sendo feito a digestão, e ele precisa repor essa água que ele perdeu do citoplasma dessas células. E aí tem uma resposta de sede na pessoa. Bom, vamos entender um pouquinho sobre esse processo de osmose, tá? Que a apostila está trazendo aqui para a gente. Aqui a gente tem dois frascos, tá? Nesse primeiro frasco aqui a gente vai ter uma solução hipertônica, tá? Ou seja, com maior concentração de soluto desse lado, tá? E do outro lado a gente vai ter uma solução hipotônica, com uma concentração muito baixa de soluto, tá? O que acontece, tá, com essa água aqui, com a solução que está nessa água aqui, na hipotônica? Ela tende a tentar equilibrar os meios, tá? Então ela vai começar a passar para o outro lado. Para quê? Para que se torne idêntico, para que se torne um meio isotônico, tá? Por quê? Porque para ela não é interessante isso, tá? Aquele soluto que está desse lado, ele está atraindo mais água para ele, por isso que, como a membrana é semi-permeável e deixa somente a água passar, os solutos que estão aqui, ou que estão do outro lado, eles não vão se misturar, e apenas a água é que vai ter a passagem liberada, tá? Quando uma célula é colocada em um meio isotônico, moléculas de água atravessam livremente a membrana em qualquer direção, e assim não há ganho nem perda de água por parte da célula. Quando uma célula é adicionada a um meio hipertônico, moléculas de água passarão por osmose, preferencialmente de dentro para fora da célula. Nesse caso, a célula perde água para o meio. Finalmente, quando colocamos em meio hipotônico, a célula ganha água, tá? Sempre devido ao fenômeno de osmose. Como resultado desses ganhos, as perdas de água, uma célula pode sofrer alterações em seu volume, tá? Um exemplo disso, tá? Não sei se vocês aqui já tomaram, tá? Mas um exemplo muito clássico, tá? Dentro desse processo de osmose é o processo de hidratação nossa, tá? Não sei se vocês já tomaram, mas tem o Gatorade, né? Que é um isotônico, né? Além do Gatorade tem o Powerade, tá? Tem diversos aí no mercado que são isotônicos,
E para que servem esses isotônicos? Eles servem para que a gente tenha uma reposição hídrica com maior facilidade, para que o nosso organismo consiga absorver com mais rapidez, tá, aqueles fluidos, aquele líquido. E por que a gente consegue se hidratar mais rápido com o isotônico do que com a água, tá? Que a gente bebe lá do filtro ou da garrafinha que a gente compra no comércio aí em geral. O isotônico, ele vai ter essa concentração aqui de soluto, tá? Muito parecida com a concentração que a gente tem no nosso sangue, tá? Inclusive, acho que na Copa do Mundo, se eu não me engano, os jogadores eles usavam, tá? Teve uma marca, se eu não me lembro, foi a Gatorade que fez isso com a seleção brasileira e colocou pontos, né, no corpo dos jogadores para eles fazerem atividades físicas e logo após atividades físicas eles recolhiam essas amostras de suor para fazer o isotônico específico para cada jogador, para ter uma reposição hídrica ainda melhor. Nesses pontos que eles colocaram no organismo dos jogadores, eles sabiam a concentração de sais e de água que ele estava perdendo durante a atividade física, e aí eles faziam o isotônico com base naquilo que ele estava perdendo durante a sua atividade física. Logo, aquele isotônico ele tinha uma concentração ideal para tudo aquilo de água e de íons que ele estava perdendo durante uma atividade física. Tá? A gente tem que repor íons também, tá? Não é somente água. Durante o processo de desidratação, por exemplo, um atleta, tá? Ele precisa tomar sachê de água e sal, porque o suor da gente libera muito cloreto de sódio, tá? Principalmente sódio. E aí eles têm que tomar sachêzinho, o pessoal que faz sachê, né, de água e sal, uma solução mais salina do que aquosa, para repor esses íons, principalmente os atletas de maratona, tá? que tem um desgaste muito grande e uma perca muito grande de íons. Tá? Bom, voltando lá ao isotônico, né? Por que o isotônico ele tem esse papel de hidratação melhor do que a água? A água ela seria como um meio e uma forma hipotônica. Tá? Então, a passagem ela é mais, vamos dizer assim, demora um pouco mais de tempo para que o nosso organismo absorva. Já o isotônico, como o próprio nome já diz, né, iso igual, né, tônico é a tonalidade, né, a concentração de soluto que a gente tem, como ela é igual muito próxima à concentração de soluto que a gente tem na nossa corrente sanguínea, a passagem, né, ela é liberal, ou seja, é uma passagem fluida que a gente vai ter dentro da membrana plasmática das células do nosso intestino grosso. E aí a gente tem uma absorção maior, muito mais rápida, tá? Dessa água, desses íons que o nosso corpo está precisando naquele momento. Tá? Ah, professor, mas e se eu tomasse, por exemplo, água destilada? Tá? Não seria mais rápido? Porque a água destilada ela não tem íons, tá? E, consequentemente, ela é um meio hipotônico, e como o meio da minha célula é hipertônico, uma concentração muito grande de íons, maior do que uma água destilada, eu vou ter uma hidratação mais rápida. Tá? Isso não acontece. Por quê? A nossa membrana plasmática, às vezes, ela também faz com que a gente perca íons para o meio. Tá? Então, todos aqueles íons que eu estava ingerindo, ele vai ficar junto da água destilada, tá? E vai causar um problema meu, por exemplo, de diarreia. Tá? Isso que não pode tomar água destilada de maneira alguma. Tá? Não serve para nada, a não ser para lavar, tá? Porque é uma água mais pura, né? E a não ser para lavar algum ferimento, alguma coisa, tá? Não se deve utilizar para beber em hipótese alguma. Você vai se desidratar em vez de hidratar. Beleza? Bom, dando continuidade então. Células animais, né, como os glóbulos vermelhos do sangue ou hemácias, colocados em um meio hipertônico, perdem água e murcham. Em meio hipotônico, podem ganhar tanta água que o seu volume aumenta a ponto de sofrer lise, ou seja, ruptura da sua membrana plasmática. No caso das hemácias, fala-se em hemólise. Tá? Então, quando ela se rompe, o nome se chama hemólise. Tá? Então, aqui a gente tem uma hemácia, está no meio isotônico. Aqui ela seria no meio hipertônico, ela está perdendo água. Veja que mudou o tamanho e o formato dessa célula.
e aqui ela estaria no meio hipotônico, tá? A concentração de soluto no seu citoplasma é maior do que no meio externo. E aí ela está ganhando água, tá? E o que acontece com a membrana plasmática? Como ela ganha um volume muito grande de água, a membrana plasmática não aguenta esse volume total, tá? Igual uma bexiga, a gente enche, 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 uma hora ela vai estourar, vai liberar essa quantidade de água, tá? E ela vai perder a sua função, vai morrer essa célula. Isso se chama hemólise, tá? A existência de uma parede celular, membrana esquelética celulósica nas células vegetais, torna diferentes as consequências do ganho e perda de água por osmose nessas células quando comparado às células animais. Tá? Células vegetais postas em um meio hipertônico perdem água ficando plasmolizadas. Em meio hipotônico ganham água, seu volume aumentam e ficam túrgidas. Tá? A célula vegetal em meio isotônico é dita como flácida. Tá? Bom, aqui a gente tem 3 exemplos clássicos também, né? Aqui a gente está no meio hipotônico, aqui no meio isotônico e aqui no meio hipertônico, tá? E por que que isso acontece nas células vegetais, né? De que maneira isso ocorre dentro das células vegetais? Bom, as células vegetais, tá, pessoal? Elas possuem essa característica devido à sua grande necessidade de água no decorrer da sua vida, né? Do seu dia a dia. Por quê? As plantas, né? A gente vai falar um pouquinho delas na biologia A, tá? Mas as plantas, elas necessitam de uma grande quantidade de água diariamente, tá? Isso para realizar o seu processo de fotossíntese, para conseguir absorver o oxigênio que está dissolvido no ar, tá? E essa água, tá, para ela é fundamental. Se a pessoa, se elas tivessem, né, só apenas a membrana plasmática, elas iriam, num momento de estresse hídrico, por exemplo, elas não iriam conseguir, através de seus vacúolos, tá, absorver uma grande quantidade de água e armazenar essa água em suas células. Por quê? Porque elas iriam estourar. Tá? Então, por exemplo, por que um cacto consegue sobreviver no deserto, por exemplo? Ou por que as plantas de mata, né? Não estou falando das plantas de jardim, que são um pouco mais delicadas, tá? Mas plantas da Mata Atlântica, plantas da Caatinga, do Cerrado, tá? Que são plantas não, da Mata Atlântica talvez não, mas da Caatinga e do Cerrado são plantas que conseguem sobreviver a um estresse hídrico mais prolongado, tá? Vamos dizer assim. Então a gente vai ter ali uns de 3 a 4 meses longos de estiagem, depois a gente vai ter os períodos de chuva, tá? E como que essas plantas elas conseguem sobreviver longos tempos, tá? Sem esse período de chuva, né? Qual que é o segredo delas? Então elas vão ter estruturas dentro das suas células, tá? São chamados de vacúolos, tá? Para que servem esses vacúolos? Esses vacúolos eles servem para que ela armazene uma quantidade de água dentro das suas células, tá? E esses vacúolos eles podem aí tomar parte da célula de 70 a 80% do tamanho total da célula. Então você tem uma noção da necessidade e da importância que a água tem para esses organismos vivos, tá? Então ela consegue armazenar por um longo período sem que ela tenha o quê? A ruptura das suas células, ou seja, ela não vai perder essa célula só porque ela está armazenando água lá no seu meio, tá? Mas quem que segura essa célula? É a parede celular. Se não tivesse parede celular, ela iria se romper, tá? Além de dar sustentação às plantas, né, dar aquela característica de firmidez, né, de rusticidade também para essa planta, além de fazer com que ela tenha um crescimento mais prolongado, né? Essa parede celular ela também facilita nesse processo de segurar, né, a membrana plasmática da célula para que ela não se rompa durante um processo de absorção de água prolongado, tá? E aqui na letra C, né, a gente tem uma solução hipertônica, né, onde ela vai perder água e ela vai começar a ficar murcha, tá? Perdendo uma grande quantidade de água, a gente começa a observar o quê? Espaços entre a membrana plasmática e a parede celular, tá? Tem uma prática bem legal que dá para fazer com elódia, tá? Observar lá no microscópio, que a gente consegue fazer uma solução hipertônica com água e sal, tá?
colocar lá nas ELODs, a gente consegue observar isso daqui ao vivo, elas fazendo isso, tá? É bem legal. Os cloroplastos, tá? Eles vão ficando mais agrupados, a gente consegue observar, inclusive, o limite da membrana plasmática com a parede celular, tá? Se a gente voltar a tempo, tá? Da gente ter essa aula prática, eu vou fazer com vocês lá no laboratório, tá? Pode me cobrar isso que eu faço com vocês. E aqui depois dá para fazer com que elas voltem ao seu tamanho original, adicionando água miliquê ou água destilada, tá? Que é uma água pura, né? A concentração de íons é bem baixa e aí ela começa a absorver novamente essa água. Tá bem legal essa aula prática. A gente coloca, dá para até ficar brincando de encher e esvaziar células. Bom, pessoal, agora a gente vai lá para os exercícios da nossa aula de hoje, tá? Para tentar fixar um pouquinho o conteúdo aí do que a gente aprendeu. Então, número 1, né? Algumas pessoas, após constatarem que o feijão que preparou ficou muito salgado, colocam um pedaço de batatas para torná-lo menos salgado. Durante esse procedimento, ocorre o seguinte processo no caldo do feijão. Letra A. O sal passa para a batata por osmose, diminuindo o gosto salgado? Falso. Tá? O sal, o soluto, ele não passa por meio de osmose. Tá? O amido da batata, pela fervura, é transformado em glicose, adoçando o feijão? Falso. Tá? A fervura não vai transformar lá o amido em glicose. Tá? C. O sal passa por transporte ativo para a batata, diminuindo o gosto salgado? Também não, né? Ali então, a gente tem células mortas, não está com células vivas para que ocorra esse transporte ativo com gasto de ATP. Tá? Letra D. O amido da batata se dissolve diminuindo o gosto salgado? Também não. Tá? O amido não tem essa função de diminuir o gosto salgado. Tá? Ou letra D. O sal se difunde pela batata, diminuindo sua concentração. Verdadeira aí a resposta, letra E. Tá? Ele vai se difundir, ele não vai passar por um processo de osmose, ele vai se difundir e aí vai diminuir essa concentração do feijão, dando a sensação que ele ficou menos salgado. Mas, na verdade, ele difundiu juntamente com a massa da batata. Tá? 2. Quando hemácias são colocadas em uma solução de NaCl, solução salina, né, cloreto de sódio a 9%, elas murcham. E em contato com uma solução salina 0,1, sofrem hemólise. Em relação às hemácias, as duas soluções são, respectivamente, hipertônica, a 9%, e 0,1, hipotônica. Resposta certa, letra B. Número 3, né? Em uma célula vegetal colocada em uma solução hipotônica, tá? Ela ganha água até sofrer plasmólise? Não, tá? Porque as células vegetais possuem o quê? Possuem a parede vegetal para proteger ela desse processo, tá? B. Perde água até ficar flácida? Falso. É uma solução hipotônica, então ela está ganhando água. Letra C. Ganha água até ficar túrgida. Resposta certa aí, tá? Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui, tá? Eu vou deixar para vocês aqui como tarefa de em casa, a tarefa mínima, tá? Os exercícios 11 a 13 do capítulo 9 do caderno de exercícios, tá? Portanto, resolvam para que tenha uma fixação maior dessa aula de hoje, tá? Espero que fiquem bem. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no WhatsApp, tá? E até a nossa próxima aula. Grande abraço e até mais.